E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo iremos abordar o tema números inteiros, tá bom? Então vamos abordar de uma forma bem ampla, falando tanto de números inteiros e das operações, com números inteiros. A gente vai ver que vai ter a adição, a subtração, a multiplicação e divisão. Mas antes de qualquer coisa a gente tem que saber o que é um número inteiro, né? Então lá no início, desde os primórdios da humanidade, a galera precisava contar. E quando a galera começou a contar, eles usavam esse conjunto numérico aqui, ó. Que conjunto é esse, professor? 0, 1, 2, 3, 4, 5. É o conjunto de números naturais, né? Então, o conjunto de números naturais é aquele que a gente conhece desde bebezinho, desde que começou a escrever de 1 até 100, de 1 até 10, não é isso? Então, esse conjunto numérico todo mundo conhece. Mas e aí? O conjunto de números inteiros. Que conjunto é esse? Olha, perceba o seguinte, a gente vai ter o conjunto de números naturais aqui, ó, ainda. Só que a gente vai ter esses mesmos valores, ó, vamos ter um só que negativo, vamos ter o 2 só que negativo. Então, todo número natural que a gente tinha, a gente vai ter ele com sinal de negativo. Então, quando eu pego o conjunto de números naturais e pego esse conjunto de números naturais e coloco eles negativos, eu vou ter o conjunto de números inteiros, né? Então, resumindo, o conjunto de números naturais o conjunto de números inteiros é o conjunto de números naturais mais os seus negativos, mais os seus opostos, tá bom? Então, a gente vai ter a comparação de números inteiros. Professor, como é que eu vou comparar? Eu vou comparar ou utilizando o símbolo de menor que ou utilizando o símbolo de maior que, não é isso? Professor, como é que eu vou comparar um número? Seja ele natural ou seja ele inteiro, a gente sempre vai ter, é como se esses números tivessem uma reta numérica, né? Ó. Então a ordem deles é crescente. Então vou ter 0, 1, 2, 3 e vai crescer infinitamente. Então sempre que eu estiver comparando dois números nessa reta numérica, o maior sempre vai ser o que vai estar. Estou comparando dois números. O maior é sempre o que vai estar à minha direita. Tudo bem? Então, ó, se eu vejo 52 que está positivo e menos 100 que está negativo, logicamente o maior vai ser 52 por ele estar positivo. Tudo bem? Ah, professor, cara, mas a gente tem aqui agora, ó, dois números negativos. A gente tem 42 e a gente tem 38. Como eu faço para comparar? Lembra, se eu tenho uma reta numérica, o maior número meu vai ser sempre quem está à minha direita. Então, quando eu tenho lá a reta numérica, eu vou ter lá, ó, menos 38, é isso? Aí vou ter menos 39, menos 40, menos 41, e assim vou ter depois o menos 42 aqui, ó, na reta. Então, tenho aqui, ó, tenho o 42 e tenho 38. Quem está à minha direita? O 38. Então, o 38 vai ser maior. Não é isso? Ó. Então, eu vou comparar aqui. Beleza? Então, sempre que você precisar comparar dois números... Ah, professor, mas se eu for comparar dois números naturais, vai comparar quem está à tua direita. Se eu for comparar dois números inteiros, vai comparar e vai ser maior quem vai estar à tua direita. Beleza? Então, partindo disso, a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai ter módulo ou valor absoluto. O que significa módulo? O que significa esse valor absoluto? Olha, é nada mais nada menos de como você pegar esse número e se a distância do número até a origem. Tudo bem? Como assim, professor? Olha, quem seria a origem? A origem é 0. Tudo bem? Então, se eu tenho aqui, ó, se eu tenho o módulo de 4, vai ser do 4 até o 0. Então, cada número é uma unidade. 1, 2, 3, 4. Então, o módulo do 4 seria 4. Professor, mas se eu fizesse módulo de menos 2? 1, 2. Então, resumindo, o módulo é o valor em número positivo. Sempre vai ser positivo. Professor, se o número é positivo, o módulo vai ser positivo? Sim, o módulo de 7. 7. Professor, e se o número for negativo? Ele vai ser positivo. Então, o módulo é nada mais nada menos do que sempre um número positivo. Professor, mas o que é módulo?
módulo ele é esse valor aqui, ó, que vai estar entre essas duas barrinhas verticais. Então, se tem duas barrinhas, antes e depois do número, a gente está querendo saber o módulo. E vai ser sempre esse valor que está lá dentro positivo. Tranquilo? Então, através de módulo, a gente vai para a parte de adição de números inteiros. E antes de qualquer coisa, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem que a adição, a gente vai ter duas situações. A gente vai ter situações que os sinais são iguais. Tá bom? E a gente vai ter o caso que os sinais diferentes. E para sinais iguais a gente tem uma regra, para sinais diferentes a gente tem outra regra. Beleza? Como assim, professor? E que sinais são esses? Olha, os números não estão entre parênteses? Eles estão entre parênteses sim, ó. E tem um sinal antes sempre disso, ó. Tudo bem? Então, aqui é mais, aqui é mais, aqui é menos, aqui é menos. Se os sinais são iguais, você soma. Soma e repete o sinal. Sinais iguais, soma e repete o sinal, tá bom? Então, vou somar. 12 mais, aqui não é menos, aqui é tudo grifado, tá bom? Então, vou ter aqui, ó, 12 mais 15, né? Vou ter 27. E é 27 positivo. Por que, professor, 27 positivo? Porque eu vou somar e vou repetir o sinal. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Professor, é aqui. Vou fazer a mesma coisa. Soma e repete o sinal. Se o sinal é menos, já sei que vai ser um valor negativo. Professor, como assim? Então vai somar duas coisas negativas. É como se você tivesse duas dívidas. Como se você fosse lá na bodega e tivesse devendo R$18 e você chegasse lá e fizesse outra dívida de R$24. Você continua devendo, só que você aumentou a sua dívida agora. Tudo bem? Então, 18 mais 24 vai ser 42. Beleza? Então, sinais iguais, soma e repete o sinal. Beleza? Professor, sinais diferentes, eu vou fazer o quê? Se os sinais iguais tu soma, nos sinais diferentes tu subtrai. Subtrai e permanece o sinal do maior módulo. Hoje, professor, o que é esse maior módulo? Lembra, módulo é sempre um número positivo. Então a gente vai considerar esses valores como se fosse positivo. Então qual é o maior módulo daqui? Qual é o maior módulo? É o módulo de 19 ou é o módulo de 29? Resumindo, quem é maior? É 19 ou é 29? 29 é maior. Está aqui sinal positivo. Então vou subtrair e vou permanecer o sinal do maior. Então o sinal do maior já sei que vai ser positivo. Vou subtrair quem? 29 menos 19, que vai ser 10. E vai ser 10 positivo, porque o 29 é o maior e tem o sinal de positivo. Tudo bem? Ah, professor, mas e aqui, cara? Ó, tu tem menos 21 e 15. Tem sinais diferentes? Tem. Faz o quê? Subtrai. Subtrai e permanece o sinal do maior valor. Que é o maior valor entre os dois aqui, ó. Maior módulo. É o 21. Né? Então eu sei que vai ser uma conta que vai dar um sinal de negativo. Tudo bem? Então eu vou ter 21 menos 15, que é 6. Então eu vou ter menos 6 como resposta. Tudo bem? Então, a adição é tranquilo. Se você tem sinais iguais, soma e repete o sinal. Se você tem sinais diferentes, subtrai e permanece o sinal do maior número. Considera só o número. Lembra do módulo? Ele vai estar sempre positivo. Então, eu vou considerar só o número e vou ver qual é o maior. E vou repetir o sinal que está ao lado dele. Tá bom? Do maior. Beleza? Subtração. Se eu disser que subtração, você tem que transformar em uma soma. Você vai pensar, oxe, do nada vai transformar em uma soma? Sim. E, detalhe, esse primeiro número aqui, eu não mexo nele. Vai ficar lá do mesmo jeito, você não vai mexer em nada. E você vai ter duas possibilidades. Você vai ter uma soma com um número positivo aqui depois, ou você vai ter, você vai ter uma subtração com um número positivo aqui depois, ou você vai ter uma subtração com um número negativo. E a gente vai ver as duas situações. Quando a subtração tua, o número aqui está positivo, você vai inverter a ordem. Como assim, professor? Quem está aqui dentro vai vir para fora e quem está fora vai vir para dentro. Né? Então, como quem está dentro é o mais,
o mais vai vir para fora, tudo bem? E como quem estava fora era o menos, vai vir para dentro. Professor, por que tu fez isso? Para a gente transformar em uma adição, porque a adição eu sei resolver. Já vou transformar o outro para depois a gente resolver tudo de uma vez. Então, ó, tem um menos, tem um menos. Se os sinais são iguais, os dois sinais aqui estão negativos, você deixa os dois positivos. Professor, e esse anterior? Faça alguma coisa? Faz nada, tá bom? Então, quando é diferente, inverte a ordem. Quando é igual, deixa todo mundo positivo. Professor, para que tu fez isso, cara? Justamente pelo seguinte, para a gente deixar todo mundo como uma soma. E soma você resolver, tá bom? Então, ó, aqui eu tenho um número negativo e um número negativo. Então, eu tenho sinais iguais. Aqui eu tenho um número positivo, tenho sinais iguais por coincidência, tá bom? Mas se fosse sinais diferentes, usa a mesma lógica da soma. Você tem uma soma agora, tudo bem? Ah, professor, e aí? Sinais iguais. Então, se são sinais iguais, repete e soma o sinal. 29 mais 15 vai ficar 44. Beleza? Ah, professor, e aqui? Sinais iguais também. Soma e repete o sinal. 32 mais 29 vai ser 61. E como o sinal é positivo, deixa 61 positivo. Beleza? Multiplicação e divisão. Multiplica normalmente, divide normalmente. A única coisa que você vai ter que fazer a mais é colocar o sinal antes. Como assim, professor, colocar o sinal antes? Você vai colocar ou se o número vai ser positivo, né? Ou se o número vai ser negativo, um ou outro. Mas a multiplicação permanece a mesma coisa e a divisão permanece a mesma coisa. Professor, quando é que vai ser positivo? Se você está multiplicando sinais iguais, o resultado é mais. Então, pode ser mais vezes mais ou menos vezes menos, que o resultado será mais. Ah, professor, e se são diferentes os sinais? Aí o resultado vai ser menos. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Professor, isso é válido só para multiplicação? Não. Para divisão também. Então, se você está dividindo sinais iguais, vai ser mais o resultado. E se você está dividindo sinais diferentes, vai ser menos. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, bora lá. Ó. Vou multiplicar e vou só colocar o sinal. Se tá, vai ser positivo ou negativo. Sinais diferentes, ó. Mais e menos. Sinais diferentes, menos. Sinais iguais, mais. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Aí eu multiplico normal, tá bom? 15 vezes 4, 60. 10 vezes 2, 20. 12 vezes 2, 24. E 21 vezes 3, 63, tá bom? Lembra, faz o jogo de sinal antes e depois você multiplica normal, sem problema algum. Professor, na divisão é a mesma coisa? Sim, divide normal, só que faz o jogo de sinal antes. Ó. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Tudo bem? Aí eu vou dividir normalmente, tá bom? Ó. 10, né? Dividido por 2, 5. 18 dividido por 3, 6. 20 dividido por 4, 5. E 24 dividido por 3, 8. Tá bom? Então, tranquilidade, né? A gente faz só o jogo de sinal e divide normal, se for uma divisão, ou multiplica normal, se for multiplicação, tá bom? Lembra, multiplicação e divisão, sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Se for uma adição, sinais iguais, soma e repete o sinal, sinais diferentes, subtrai e permanece o sinal do maior módulo. Professor, se eu tenho uma subtração, transforma a subtração em uma soma. Se os sinais são diferentes aqui no interior, muda a ordem. Se são iguais, deixa todo mundo positivo. Tá bom? Galera, o vídeo de hoje foi isso. No próximo vídeo, o vídeo 2 desse assunto, a gente vai ver a parte de raiz e a parte de potência. Então, a gente tem a parte que a gente estuda raiz normal, com números positivos, e a parte que a gente estuda potência normal com números positivos. Aí, no próximo vídeo, a gente já vai ver potência, que vai ter números negativos, e potência também, e raiz também, que vai ter números negativos, tá bom? Galera, espero ter ajudado. Agradeço demais quem ficou até esse momento do vídeo. Quem ficou, curte aí. Quem tem alguma dúvida no decorrer do vídeo, comenta. Compartilha para aquele colega seu que você acha que vai servir, que vai ajudar ele.
Se não é inscrito no canal, se inscreve aí. Agradeço demais pela visualização e até o próximo vídeo.